Oi, gente, tudo bem? É, Nesse vídeo aqui, nós vamos conversar um pouco sobre a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Obviamente, ela não recebeu esse nome no momento em que ela estava acontecendo, até porque as pessoas não, não tinham uma bola de cristal e não estavam prevendo uma Segunda Guerra. Ela vai receber esse nome mais tarde, né, apenas diante da Segunda Guerra, que acontece muito pouco tempo depois, e ela tem uma ligação muito profunda com, com a Primeira Guerra, né, em várias condições há desdobramentos da Primeira Guerra para a Segunda, né, há fatos novos também, mas há também desdobramentos. Eu vou apenas fazer um pequeno resumo introdutório da situação da Europa durante o final do século XIX, em termos políticos, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo na Europa para poder entender a formação dessa guerra. Primeiro, eu gostaria de apontar a formação, né, de dois países que eram reinos compostos por diversos principados, né, e impérios. No Império, no caso da Alemanha, né, havia o reino da Prússia e diversos outros pequenos principados que vão começar um processo que vão, através de diversas guerras, que começa em 1864, e especialmente pela figura do Otto von Bismarck, que é o primeiro-ministro do Reino da Prússia, e ele vai ser uma figura muito importante, especialmente na política externa e também na política interna, né, mas a política externa tem um destaque também bastante grande para a unificação da Prússia junto com os demais reinos aqui, e que vai constituir a Alemanha, tá certo, gente? A Prússia vai tomar um papel de destaque, a Prússia é essa região aqui da Alemanha, ela vai tomar um papel de destaque, até porque ela possui uma estrutura econômica mais forte em relação aos outros reinos e uma estrutura política também, e ela vai encabeçar esse processo, e é sobre a liderança da Prússia, especialmente na figura do Otto von Bismarck, que vai acontecer esse processo de unificação. Porém, bem no começo da década de 1870, vai acontecer uma guerra entre 1870 e 71, chamada Guerra Franco-Prussiana, entre a França e esse reino em formação, né, da Alemanha. E a Alemanha vai vencer essa guerra. E essa guerra é um marco, porque além de mostrar, né, marcar a Alemanha como um poderio militar diante da Europa e permitir a unificação dela, ela vai adicionar esse território aqui, que é importante a gente saber, chamada de Alsácia-Lorena. Esse território ele é muito importante porque ele é uma reserva de minérios na época muito importante para a indústria em desenvolvimento. Então, se você tivesse um país com intenção de desenvolvimento industrial, você precisa, né, de minérios para sustentar essa indústria. E a Alsácia-Lorena é uma região muito rica em minérios. Então, ela é de interesse de qualquer país que está buscando esse desenvolvimento. E a anexação desse território vai ser muito importante para impulsionar a Alemanha, tá certo, gente? Especialmente industrialmente. Por outro lado, na Itália, como a gente pode ver, o território que compõe a Itália ele é completamente fragmentado em diversos outros reinos, inclusive, né, um território onde estava Roma pertencente à igreja, e
vai ter um processo também de unificação desse território, certo? E da onde também vai surgir uma figura que depois vai ter uma importância na história do Brasil, durante o conflito dos Farroupilhas, no Rio Grande do Sul, que é o Garibaldi. E ele vai ser um dos personagens principais nesse processo de unificação. Inclusive, quando se estabelece essa unificação, se destaca o seguinte, que vai gerar um conflito entre a Itália, que está surgindo, né, como Estado moderno, neste momento, assim, como a gente viu, a formação dos Estados nacionais modernos é bem anterior, né, e comparado aos demais países da Europa, está sendo um processo tardio. Mas a formação desse Estado aqui, moderno, vai gerar um conflito com a Igreja Católica, porque vai ter anexação do território papal. E esse conflito só vai ser resolvido com o Acordo de Latrão, feito entre Mussolini e a Igreja Católica, fundando, né, a cidade-estado que a gente conhece hoje, que é o Vaticano. Então o Vaticano ele é um território recente, historicamente falando. E ele é fundado já sobre a égide do governo do Mussolini. Então, nós vamos ter a unificação desses dois países que eram fragmentados, né, em principados, e entrando dentro de um contexto histórico que a gente observou em aulas passadas, que é do imperialismo. Então, eles vão querer, como disse um político importante da Alemanha, ele vai fazer uma declaração pública dizendo que eles não querem colocar sombras em ninguém, mas eles desejam lugar ao sol deles. E esse desejo lugar ao sol deles é uma referência direta a Inglaterra, que a Inglaterra se dizia que era o império onde o sol nunca se põe, porque ela tinha territórios ao redor do mundo inteiro, né? A Inglaterra era o maior império nesse período do século XIX. Então, em algum lugar da Inglaterra seria dia. Então, fazendo uma referência, um diálogo, a própria fala imperialista dos ingleses, a Alemanha vai se colocar nessa disputa do imperialismo, que a gente viu que ele é fundamental para a expansão mundial, né, para a expansão em relação ao mundo inteiro do capitalismo, e também desse etnocentrismo e desse projeto de mundo civilizatório europeu. Então, são dois países que estão entrando nessa disputa tardiamente, mas a Alemanha ainda vai caracterizar um caso muito específico, certo? Um outro elemento que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: existe uma região na Europa Oriental, que está ali na divisa entre Europa e Ásia, que se chama os Balcãs. Tá? É uma região que a gente pode encontrar aqui a Grécia, né? Aqui está a Itália, gente. Aí temos diversos países, né? A Bulgária, a Sérvia, que estão aqui. Já houve a Iugoslávia, né? Por um período. Então, aqui é ainda o mapa de 1912, né? Não existia a Iugoslávia ainda. Aqui está o Império Turco-Otomano, tá certo? Mas a Romênia, esse território, eles vão ser ocupados, em diversos casos, por povos de origem eslava. Eslavas são povos de origem indo-europeia, ou seja, ali na fronteira entre a Ásia e a Europa, né? Especialmente vindo aqui da região da Anatólia, por exemplo, ou da Rússia, e vai constituir uma variedade étnica muito maior. Então a gente chama de eslavo um grupo muito grande de povos etnicamente diferentes, como sérvios, poloneses, búlgaros, até mesmo os russos,
E então esse termo eslavo ele é um grande guarda-chuva que inclui povos que são aliados entre si, por exemplo, o caso da Rússia e da Sérvia, né? Inclui também povos que possuem disputas entre si, mas eles possuem uma origem linguística próxima, né, semelhante, uma raiz linguística semelhante e alguns traços culturais que eles compartilham. Então, é um território bastante complexo, com uma divisão bastante complexa, e essa região ela está sobre, vamos dizer assim, entre três impérios muito forte. Nós temos aqui o Império Czarista da Rússia, nesse momento, né, ainda em 1913, antes da guerra, a Rússia era um estado absolutista, aos modelos do antigo regime, que a gente estudou, né, aquela França absolutista. E temos aqui o Império Austro-Húngaro, sob domínio dos Habsburgo, né, que era uma família que vai gerar importantes reis para a Europa. E é interessante que há uma característica muito importante nessa do Império Austro-Húngaro, que é o seguinte: ele é a unificação de dois países, a Áustria e a Hungria, e possui um rei em comum. Tá? Só que esse rei governa dois países que cada um dos países possui uma estrutura completamente diferente. A Áustria tem um parlamento, tem uma estrutura política e econômica específica, e a Hungria outro. Mas eles estão sob a coroa de um mesmo rei, da família Habsburgo, certo? E então tem uma pressão muito grande aqui desse império, que é aliado da Alemanha, e aqui embaixo o Império Turco-Otomano, que domina uma cidade de importância comercial gigante desde a Idade Média, né, que é Constantinopla, e esse império é o Império Muçulmano, e eles vão ter eles estão nesse momento num processo de perda de força política e econômica, mas ainda é um império que resguarda uma força, e todos esses três povos estão, em certa medida, em disputa por esses territórios, justificando a presença dos povos eslavos, né? E também dos seus interesses políticos e econômicos. E, ao mesmo tempo, vai surgir um pensamento pan-eslavo, ou seja, o pan-eslavismo. Eles vão começar a defender o surgimento de nações eslavas, né? Como os sérvios vão defender o surgimento da Sérvia. E também ocorre a independência da Grécia. Existe aqui um processo que vai constituir diversas disputas políticas ao redor dessas figuras nacionalistas, né, que vão reivindicar o direito a um Estado em um território que é cobiçado por grandes potências, dentro dessa visão imperialista de avanço e conquista do mundo. Certo? Então é muito interessante porque a gente vê, né, o processo imperialista em direção à América, em direção à China, em direção ao Japão, em direção ao continente africano, mas ele também ocorre em direção ao que a gente poderia chamar das margens, né, da Europa, né, esses países que não compõem os consideradas grandes potências europeias, né, eles também vão ser vítima desse projeto político-econômico do imperialismo, tá bem? Então vamos seguir adiante. Eu gostaria de marcar para vocês a formação dos grupos políticos e alianças que vão entrar em disputa na guerra, e especialmente mostrar para vocês que essas alianças se formam antes da guerra, e é um dos motivos que, de certa forma, vai gerar a guerra. A gente tem aqui um mapa que está mostrando, né, as potências da Tríplice Aliança, que ele está chamando aqui de potências centrais, né, porque está aqui no centro do mapa, a Tríplice Entente,
aqui vocês veem o norte da África, mas porque essa região do norte da África aqui é território da França, tá? É colônia da França, não era um território independente, faz parte da França. E aqui aliado à Rússia, né, ao Império Russo, temos a Sérvia, como eu disse, e Montenegro, que também é um país de origem eslava. Tá certo? Então nós vamos ter... aqui a gente nota que esse país vai ser muito importante, que nós temos aqui que é a Bélgica e que ela está neutra no conflito. Tá? Depois a gente vai entender por que a importância da Bélgica. O que vai acontecer? O Otto von Bismarck, que eu falei para você, que é uma figura muito importante, ele vai ser fundamental para a elaboração do que a Alemanha vai chamar de Segundo Reich. Reich é Império, né? O primeiro Reich é lá o Império Romano-Germânico. O segundo Reich é essa Alemanha unificada a partir de 1871 e vai durar até o fim da Primeira Guerra Mundial. E o terceiro Reich é a Alemanha nazista. Né? São os três Reiches, os três impérios que se constitui a Alemanha enquanto potência imperialista. O que é uma... Eu estou falando em potência imperialista. O que é uma potência imperialista? A potência imperialista é um país, uma nação, um reino, em que ela tem para si uma ideia de um princípio nacionalista e a necessidade da sua expansão geográfica. Então ela tem interesse de anexação de outras terras e da submissão de colônias, seja contínuas, ou seja, ao lado, né, países ao lado, como também distantes, por exemplo, na África ou na Ásia, ou mesmo na América. Então, a ideia de império vai se tornar muito importante na segunda metade do século XIX, e inclusive países que não constituem de maneira literal um império no sentido expansionista, apesar de ter algumas políticas, que é o caso do Brasil, também se chama de império, né? Nós estudamos o Brasil império. Apesar que o Brasil tem um interesse de expansionista em direção ao Uruguai, que tem a guerra do Uruguai, mas comparado a essa lógica capitalista é um desempenho maior. Mas um grande número de países durante o século XIX vão se considerar impérios, tá? Essa aliança, eu vou chamar a atenção aqui, porque ela tem uma pequena diferença entre a entente, que é importante, desculpa, gente, o barulho ao redor, que é importante a gente caracterizar, que é o seguinte: ela foi formalizada, veja, em 1882, então ela é muito anterior à Primeira Guerra. A Primeira Guerra vai ter o seu início em 1914, então a gente está falando aqui 12 anos anterior à guerra, e vai ser um pacto defensivo entre a Alemanha, né, que já tinha se formado há cerca de 11 anos, o Império Austro-Húngaro, tá, e a Itália. Note que são esses dois países que acabaram de se formar, recentes, né, que se unificaram, e o Império Austro-Húngaro. A aliança entre esses países vai começar a gerar um atrito muito grande na Europa, porque eles têm declarado os seus interesses imperialistas. A Áustria tem interesse em anexação de territórios, por exemplo, como a Sérvia e Montenegro, né? A Alemanha dá essa declaração, né, de busca do seu lugar ao sol, assim como a Itália, que não está numa condição economicamente e militarmente muito boa, e inclusive sofre grandes derrotas aí na tentativa inicial do seu imperialismo. Mas a Alemanha, como eu disse anteriormente, ela caracteriza um papel específico, porque em pouco tempo, com uma política prussiana do Otto von Bismarck, a Alemanha vai se tornar uma potência emergente, tá? Economicamente vai estar apenas abaixo do Reino Unido, né, crescendo junto com os Estados Unidos lá na América. Então vão surgir duas potências nesse cenário
em disputa, em atrito, que são Estados Unidos e a Alemanha vai se tornar o principal produtor de aço do mundo, o que é um elemento fundamental para essa indústria do século XIX. Eles mediam muito a capacidade industrial pela capacidade de produção do aço no período, tá? Porque exigia técnicas que eram consideradas modernas para a produção de aço naquele período. E o Reino Unido era o país com a marinha de guerra mais forte do mundo até então. E essa marinha ela vem aí de um longo histórico, né, de guerras de colonização, que vai dar esse vasto império para o Reino Unido. E o Reino Unido sempre prezou por manter a marinha deles como a mais forte do mundo, controlando, por acordos políticos, pressões, a expansão da marinha de outros países. E a Alemanha, nesse momento, está constituindo para si uma marinha capaz de fazer frente ao Reino Unido. E isso vai começar a incomodar os interesses políticos do Reino Unido. E a Alemanha vai fazer uma viagem aqui para o Marrocos para conversar com líderes locais, e essa conversa vai incomodar a França, né, porque é território da França, e vai fazer aproximar países que são considerados inimigos tradicionais em guerras há muito tempo, que é o Reino Unido e a França, pensando em defender as suas colônias na África. Então você vai ter essa situação em que vai se estruturar essa aliança aqui central, tá, em 1882, e ela vai começar a gerar atritos políticos muito grandes na Europa. Em resposta a essa condição, nós vamos ter a formação da Tríplice Entente. Eu quero caracterizar para você uma coisa muito grande, tá? Aqui está o que eu falei, né, que as mudanças políticas externas do Guilherme II da Alemanha. O Guilherme II, ele é o rei o Kaiser da Alemanha, mas quem está à frente dessas políticas é o Otto von Bismarck, tá certo? A Tríplice Entente, ela vai ter uma característica que distingue ela da Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança é um acordo único entre esses três países. Esses três países foram lá e fecharam, 4, né, se contar a Áustria como 2, mas a gente conta como uma, porque quem fez esse acordo, né, é a família Habsburgo. Então, a Itália, a Áustria-Hungria e a Alemanha vão fazer esse acordo de unificação entre si em um único documento. A Tríplice Entente ela vai ser formada de uma forma diferente, né, como uma tentativa de constituir países preocupados com esse avanço militar e com a aliança, né, da Alemanha, Itália e da Áustria-Hungria. E o que eles vão fazer? Eles vão fazer pactos não todos entre si, um pacto único. Vai ser composto por diversos pactos. Vai ter a Tríplice Entente, então ela vai ser formada aqui, ó, em 1891, note, né, que depois de 1882, vai ter a primeira aliança Franco e Rússia. Um dos objetivos dessa aliança aqui era isolar a França, né, que a França é considerada uma potência política e econômica muito importante. Então, um dos objetivos era isolar a França, contando que o Reino Unido não fosse se aliar a ela, o que não deu muito certo. E então a França buscou apoio do Império Russo, que tinha interesse em territórios aqui de Constantinopla e de apoio e de defesa desses territórios, né, de servos, da Sérvia, dos povos eslavos. Então ela vai buscar essa aliança e vai constituir em 1891 uma aliança primeira entre a França e a Rússia. Depois nós vamos ter a Entente Cordiale, que é entre a França e o Reino Unido.
em 1904. E a formação dela tem relação a uma resposta, né, a essa aproximação da Alemanha com interesse sobre o território africano. Então vai ter essa aproximação. E depois, quando o Reino Unido vê formando esse império, né, alemão aqui na região norte e a sua relação de poderio naval, ele vai especificar, né, essa aliança com a Rússia. Então note que é uma aliança da França com a Rússia, uma da França com o Reino Unido e uma do Reino Unido com o Império Russo. Não existe um documento que une os três. São vários pequenos acordos, né, 3 pequenos acordos que vão criar uma corrente de ligação entre esses 3 impérios, tá certo? Diferente da Tríplice Aliança, que é um acordo único. Tá certo, gente? Espero que tenha ficado claro isso, porque é uma coisa interessante para a gente entender o desencadear disso. Existe uma questão que eu gostaria de trazer para vocês, porque o objetivo que eu trouxe a questão aqui, porque normalmente a gente vê a narrativa histórica como uma narrativa muito já dada, né? Eu conto para vocês uma história que ela é assim, os fatos são assim, e eu queria trazer para vocês aqui, para a gente dar uma olhada em questões diferentes. Existe um debate, né, que se coloca, né, de qual é o contexto que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Se é a questão imperialista do capitalismo ou o fim do Ancien Régime, que é o absolutismo, né, ao modo francês, da corte francesa, né, na figura de Luís XIV, o Rei Sol, e a gente viu a formação dos governos absolutistas. O que tem um historiador, né, o Meyer, que ele vai escrever um texto aqui, eu trouxe um trechinho para a gente ter uma ideia, que ele vai dizer assim, ó: a Grande Guerra de 1914 foi uma consequência de remobilização contemporânea do Ancien Régime da Europa. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial, as forças da antiga ordem ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o curso da história sem necessário... eu escrevi errado aqui, tá, gente? Sem necessário recorrendo à violência. Então esse M aqui não existe. Se necessário, recorrendo à violência. A Grande Guerra foi antes a expressão da decadência e queda da antiga ordem, lutando para prolongar sua vida. Então, o que ele está colocando? Ele está propondo uma interpretação diferente. Ele vai dizer o seguinte, que apesar dos processos históricos, essa política absolutista ela ainda estava presente e a tentativa dela sobreviver, de se manter, que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Eu vou fazer esse exercício aqui, que infelizmente em vídeo não dá para a gente fazer em turma, mas eu vou colocar aqui para vocês, para a gente debater um pouquinho essa questão, para a gente pensar. Ele está colocando uma problemática, a problemática dele tem força, se sustenta, né, uma problemática interessante, e eu vou discordar dela e eu vou apresentar meus argumentos. Vocês pensem aí da forma que vocês analisarem, né, gente? Mas lembre-se, a questão do achismo porque eu acho que deveria ser assim, mas busquem argumentos, procurem ler um pouco mais no meio dessa teoria e comparar ela com os outros argumentos, né, e não insistir no só porque eu acho que devia ser assim. Eu vou trazer algumas problemáticas que eu enxergo na teoria dele, para a gente discutir, né, que vocês podem pensar. Aqui eu trouxe as 2 imagens, né, uma representando os interesses capitalistas do imperialismo de divisão do mundo, que é o eixo pelo qual eu estou apresentando essa videoaula, e aqui a questão da sobrevivência da sociedade de corte, que é a do Meyer, e que eu vou tentar argumentar contra aqui, vocês decidem aí como que se dá isso. Eu vou voltar porque eu vou precisar um pouquinho do mapa para a gente debater. Gente, a Alemanha e a Itália, apesar de conservarem como monarquias,
elas estão se estruturando como estados modernos e constituintes. Então eles não são mais monarquias absolutistas. Inclusive a gente vê uma preponderância na Alemanha da figura do Otto von Bismarck, certo? A França, desde a Revolução Francesa, né, de 1789, reafirmado e consagrado, né, pelo bonapartismo, né, do Napoleão Bonaparte, vai se estabelecer, né, como uma república, e o Reino Unido ele também é uma monarquia constitucionalista. Então não é um estado do antigo regime, porque o antigo regime, o rei governa sobre proteção divina e sem nenhuma constituição. Dentro desses grandes países, nós só vamos ter 2 países que ainda se constituem enquanto nesse modelo do antigo regime, que é a família Habsburg governando aqui e o czarismo da família Romanov na Rússia. São os 2 únicos casos. Note que não há uma aliança de interesse entre esses 2 casos. O que você tem é já uma adaptação dos remanescentes do antigo regime a uma estrutura capitalista que já se fortaleceu desde o começo do século XIX, especialmente com a Revolução Industrial. Nós temos uma Áustria-Hungria que está tentando desenvolver sua estrutura industrial, e o Império Russo, que é muito pouco industrializado, muito pouco mesmo, de maneira insignificante, e que, inclusive, até metade do século XIX vai estar ainda sobre regime de servidão, de trabalho a partir de servidão. Então, nós vamos ter esses 2 países nessa relação, e o Império Russo guarda características muito mais agrárias comparado aos demais países, né? Ainda há uma predominância, né? Mas não há. São países que possuem parques industriais maiores. Então, o que eu vou argumentar aqui para vocês são 2 coisas que me chamam a atenção e que faz eu não concordar com ele. A primeira coisa não existe uma aliança entre os países que têm esse tipo de política absolutista contra países que já possuem essa estrutura econômica, né? O atrito da Alemanha com a França e o Reino Unido e com o Império Russo não se dá pela manutenção do governo monárquico alemão, mas pelo avanço extremamente rápido da sua industrialização e a constituição da sua potência militar e a ameaça que ela se torna para os interesses globais da Inglaterra. Então não há um interesse, esse desenvolvimento econômico da Alemanha, extremamente rápido, não foi às custas de uma revolução burguesa, como na França, ou da Revolução Gloriosa, que é um grande acordo, tem esse nome maravilhoso, mas é um típico jeitinho brasileiro, assim, sabe? Mudar para que tudo não mude nada. É o que eles chamam de Revolução Gloriosa. Afinal, na Europa tudo é mais glorioso. Então, o que acontece? Não está se estabelecendo um conflito, um impacto diante dessa posição do antigo regime, mas desse antigo regime tentando se estabelecer nesse novo cenário dominado pelas relações capitalistas imperialistas e constituindo-se enquanto estruturas militares fortes e imperialistas. E a segunda questão se esse antigo regime recebeu o seu primeiro grande abalo que destrutura ele no mundo de maneira muito forte, com a Revolução Francesa em 1789,
Anteriormente tem um abalo ainda um pouco menor, né, mas também é um abalo forte, que é a independência dos Estados Unidos, ainda na segunda metade do século XVIII, e essa guerra seria essa continuação, e esse problema. A gente vai perceber de como a forma, guardem isso, porque a gente vai perceber no final de como a forma que isso termina a Primeira Guerra, a questão do antigo regime se torna uma coisa completamente ultrapassada. Se a Primeira Guerra fosse motivada por isso, e ela de certa forma ela constitui, né, vamos dizer assim, o enterro desse antigo regime, finalmente, total, porque ele já está em decadência, por que essa guerra vai manter os atritos que não foram resolvidos e vai gerar uma Segunda Guerra Mundial? Porque esses atritos são da ordem da distribuição do poder econômico imperialista do capitalismo que não foram resolvidos com a Primeira Guerra Mundial. Muito pelo contrário, foram acentuados, como a gente vai ver. Então, eu tendo a discordar da teoria dele por causa disso. Eu acho que essa teoria, ela acaba... Ela traz sim uma questão importante para a gente ver, né, um outro ponto de vista para a gente ver. Eu não acho que está errado o que ele está falando. Eu não considero predominante na interpretação. Vocês percebem a diferença? Tipo, existe o que ele está falando? Existe. Mas eu posso falar que isso é a causa de um fato histórico? Eu discordo dele. Tá? Aí também vai, o Hobsbawm, por exemplo, também discorda, os historiadores discordam, e então isso que é um problema, por exemplo, historiográfico. O que eu posso dizer que motivou aquele fato histórico? Isso é uma interpretação, certo, gente? Então, por esses dois motivos, a questão da Segunda Guerra Mundial e a questão de como se está estabelecendo esses atritos e as relações de alianças me fazem crer que o problema do antigo regime, ele não é um problema central, ele é um problema de peso menor, porque em boa parte ele já havia sido contestado ou ultrapassado a partir de outros processos históricos e pela unificação do Estado alemão e italiano, certo? Aí vocês também têm, né, a liberdade de pensar, se quiserem pôr aí nos comentários, né, o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito, como é que vocês interpretam, ou dúvidas, fiquem à vontade, certo, gente? Vamos seguindo aí. Como começa essa guerra? Essa guerra vai começar aqui no barril de pólvora, né, que a gente mencionou. O que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro, ele está interessado, né, a Áustria-Hungria, em dominar esse território. Ele tem já o domínio, né, desse território de Sarajevo, e ele está interessado em avançar esse domínio. E isso está gerando disputas, porque a Sérvia também tem interesse em tomar Sarajevo e libertar essa região do domínio do Império Austro-Húngaro, em nome, né, do que a gente falou do pan-eslavismo, né, do apoio dos povos eslavos entre si. Então aqui está crescendo uma disputa muito grande. E o que acontece? Para marcar sua presença política, o Império Austro-Húngaro começa a fazer exercícios de guerra aqui na fronteira, e o herdeiro do trono do Império, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele vai fazer uma viagem de carro aberto até a cidade de Sarajevo. A viagem obviamente não é de carro, né? Mas quando ele chega em Sarajevo, ele chega ele é recebido, ele faz ele é recebido num carro aberto, e o que acontece acontece o seguinte, que um grupo sérvio, político sérvio de extremistas políticos, organizou um atentado contra o Francisco Ferdinando. Eles vão espalhar no trajeto em que o rei vai fazer diversas pessoas com bombas e armas, e já no trajeto eles vão tentar um primeiro atentado à bomba que não vai dar certo. Por
Para a infelicidade do Francisco Ferdinando e da sua esposa Sofia, que também estava no carro, após esse atentado, ele vai até um lugar, ele faz atividades que vai fazer, e ele insiste em continuar o passeio dele com o carro aberto, apesar de pedirem para ele não fazer isso. Mas ele está lá para mostrar força, e ele entende que se ele não for num carro aberto, ele vai acabar, né, fazendo o contrário daquilo que ele foi fazer. E ele decide ir em carro aberto, né, porque ele vai mostrar que ele é machão. E das pessoas que estavam envolvido nesse atentado, triste por não ter conseguido fazer o atentado, ele vai lá num bar, é sério isso, tá, gente? Ele tá curtindo num bar e de repente ele olha quem tá passando na rua, o Franciscão, agora sozinho, ele sai correndo em direção ao carro e dispara tiros contra o Francisco Ferdinando, que morre. O Império Austro-Húngaro fica assim, bastante irritado, né, com essa atitude, né, não sei se irritado é a palavra, mas se toma uma postura bastante agressiva e faz uma lista de 15 exigências para a Sérvia. E uma dessas exigências é que o culpado que foi preso, os culpados, né, envolvidos na conspiração, porque se descobre que esses culpados, parte desse grupo terrorista, tinha ligação com o Estado sérvio, com o governo sérvio. E supostamente quem iria julgar eles seria a Sérvia, ou seja, a gente já viu bastante nesse julgamento que fica em casa. E o Império Austro-Húngaro vai dizer que eles querem que o tribunal seja um tribunal composto por pessoas que vão julgar tanto da Sérvia quanto do Império Austro-Húngaro. É uma das exigências. A Sérvia vai atender 14 exigências, menos essa. Eles não vão aceitar e vão dizer que vai ser julgado pelo tribunal deles. E por que isso, professor? Porque isso tem a ver com a questão do mesmo motivo que o rapaz andou em um carro aberto. Eles estão afirmando a soberania deles como país. Se eles aceitam um processo de julgamento com interferência de um outro país, eles estão cedendo a soberania do Estado, e isso vai contra a política do pan-eslavismo, né, e que justifica as ações dele. Diante dessa negação, a Áustria-Hungria vai declarar guerra à Sérvia. E os russos, em apoio à Sérvia, vão enviar diversas tropas aqui para a região da Sérvia. Porém, não necessariamente eles estão enviando essas tropas já para entrar em combate. Eles estão só colocando ali como tropas reservas. A Alemanha, vendo, né, no seu pacto de defesa em relação ao Império Austro-Húngaro e pensando na dominação da região norte ali da Europa, eles vão insistir que a Rússia recue essas tropas. E a Rússia fala que não irá recuar. Então a Alemanha imediatamente declara guerra à Rússia diante, né, a negativa de recuo da Rússia na Sérvia. Os franceses, como apoiavam os russos, eles afirmam, né, esse apoio à Rússia, de acordo com o tratado dele. E lembra que eu falei para vocês da Bélgica? Que aqui é neutro, não tinha nada a ver com isso, estava na deles. Falou, velho, não vou nem entrar nessa treta aqui, tem chocolate belga aqui, não vou sentar a cabeça com isso. Então, a Alemanha, para invadir a França, eles invadem a Bélgica para ficar mais próximo de Paris. Eles acham esse projeto interessante. Já toma 2 coelhos com uma paulada só, né, no seu projeto expansionista. Então eles invadem a Bélgica buscando um espaço geográfico para atacar a França, né, que acabou de entrar nesse conflito. Como a Bélgica
que era um país neutro, e ele teve essa neutralidade, né, ele era declarado neutro, teve essa neutralidade violada, o que é geralmente isso é um crime internacional, a Inglaterra vai, a partir das suas cláusulas, né, da Tríplice Entente, vai declarar guerra à Alemanha. Então, neste momento, todas essas potências econômicas, né, esses machinhos do intervalo, entram em guerra. Alguns acreditam que essa guerra vai ser muito rápida e curta, mas Edward Grey, que era um ministro inglês, né, ele vai dizer no parlamento inglês uma fala que vai marcar muito, né, que as luzes se apagaram por toda a Europa, não veremos acender novamente enquanto vivemos, né. A guerra também não durou tanto tempo assim, como a gente vai ver, mas não foi uma campanha rápida como se esperava. E, de certa forma, se a gente for pensar a Segunda Guerra como um desdobramento da Primeira, aí realmente a frase do Edward Grey faz mais sentido. E, de certa forma, é muito difícil separar a Segunda Guerra totalmente da Primeira, né? Apesar de nos filmes aparecer mais filme de Segunda Guerra Mundial, né? Eles gostam mais do episódio 2. Então, o que acontece? A Itália, que eu não falei dela, não sei se vocês separaram, né, nessa declaração de guerra, a Itália vai ficar ali meio mozzarella, meio calabresa. Ela tá olhando ali, tá vendo aquela treta se formando, ela já tem um rancor histórico com o Império Austro-Húngaro que havia tomado territórios que seriam pertencentes à Itália durante o processo de unificação da Itália. Então a Itália vai começar a enrolar, vai falar, não, daqui a pouco não, tô vendo aqui, vou ver como que eu vou declarar, e começa a enrolar e vai se afastando desse pacto da Tríplice Aliança, né? Ele vai se colocando como neutro nessa relação. Porém, é o seguinte, interessado em territórios alemães na região do Pacífico, lembra que eu falei que está toda essa questão do expansionismo? Porque, por exemplo, essa teoria do meio não vai explicar, por exemplo, a entrada do Japão, a entrada do Império Otomano, ela não consegue explicar isso, essa dinâmica, né? E quando a gente elabora uma teoria, ela tem que conseguir fazer a gente compreender esse decorrer das coisas. Então, o que acontece? O Japão, lá no Japão, interessado em colônias de ilhas do Pacífico ali, que estão sob domínio da Alemanha, e desenvolvendo o seu império, né, o império japonês vai ter um crescimento muito grande desde o início do século XX, né, a gente vai ver depois a guerra com a Rússia, que eles têm em 1904 e 1905, ali vai marcar um expansionismo, um interesse também do imperialismo japonês, que desde o final do século XIX vem se tornando um Estado moderno e capitalista, né, já terminou o período de isolamento vamos dizer assim, dos samurais, né? Aquele Japão marcado, né, pelas relações de controle da terra por meio das famílias de samurais, que alguns chamam de Japão feudal, mas não vou entrar nesse debate aqui, mas é questionável esse nome. Então, o que acontece? Interessado nisso, ainda em 1914, o Japão vai fazer um pacto, né, com a Tríplice Entente, vai se juntar a eles, em troca de que, se vencer a guerra, irá receber esses territórios. O Império Otomano ele até tenta fazer primeiro pactos com a Tríplice Entente, mas ele não consegue, né, entrar nesse acordo. Mas diante da ameaça russa, inclusive era um dos motivos por qual ele não consegue, porque a Rússia não quer aceitar o Império Otomano, né, nesse grupo, porque ele está interessado na cidade de Constantinopla, o Império Turco Otomano,
Então, se preocupando com o avanço do pan-eslavismo e que aqueles países que fazem fronteira com eles são aliados da Rússia, ele vai também entrar no confronto em 1914 ao lado, né, da Alemanha e do Império Austro-Húngaro na Tríplice Aliança. Em 1915, a Itália decide pelo sabor da pizza. E pensou com calma, né? Não é toda hora que tem a chance de comer uma pizza assim. E ele vai dar uma tarefa assim: olha, a Tríplice Aliança era um acordo de defesa. Vocês que foram lá e atacaram, então não tem obrigação nenhuma. E a França e a Itália e a Inglaterra vão convencer que a Itália de que os territórios que eram pertencentes a ela, que estão sob domínio do Império Austro-Húngaro, serão devolvidos ao fim da guerra. Né? Então, diante desse acordo, dessa conquista desses territórios, a Itália sai da Tríplice Aliança e se junta à Tríplice Entente. Em 1914, existe uma expansão muito rápida da guerra, um avanço muito rápido, como eu falei, a conquista da Bélgica rapidamente, estabelecer as linhas, porém, a tecnologia de guerra deles, que já estava em bastante desenvolvimento, não tinha elementos para um avanço militar continuado naquela velocidade. De modo que vai se estabelecer o chamado guerra de trincheira. Os soldados eles vão cavar trincheiras de mais ou menos 2 metros de profundidade, 1,80 m de largura, assim, algumas são maiores, outras menores, mas essas trincheiras vão atingir quilômetros, algumas mais de 1.000 quilômetros nos frontes de combate. E o que eles fazem? Eles fecham aquilo, né, com sacos de areia que segura o impacto dos tiros, enrola com arame farpado para ninguém se aproximar e enche de metralhadoras, que é uma inovação aí que já vem desde o final do século XIX, que a metralhadora, por incrível que pareça, ela é considerada dentro da guerra uma arma defensiva, porque ela não é muito boa para você mirar. Quando você atira com uma metralhadora, você não mira muito, você fala assim: eu atiro na direção geral daquela área ali. Então o que você faz? Se o exército tenta usar, por exemplo, uma carga de cavalaria, que na época era o que tinha de tropa rápida, tenta usar um avanço de uma infantaria, a metralhadora vai despejar uma quantidade de tiro muito grande em uma área, o que impede o avanço, por exemplo, da cavalaria ou de uma infantaria. Então, isso vai estagnar. O custo, vamos dizer assim, em termos de vida, para você avançar poucos metros, centenas de metros, na casa de centenas de milhares de mortes. Tá? Então, isso vai gerar uma paralisação das linhas e um avanço muito pouco, né? E essa situação vai ser muito gravíssima, porque essas pessoas estão literalmente anos em buracos, vivendo com animais, ratos que comem o alimento, passando fome, passando sede, com problemas de higiene, muitos vão ser vítimas de doenças, tá? Então, isso vai abalar muito a condição de saúde, tanto mental quanto psicológica dos soldados. Na região nordeste da França, em Verdun, por exemplo, vai se estabilizar ali a Batalha de Verdun, uma linha de defesa, e que vai custar aí um número de mortes gigantesco para os dois lados, especialmente para o da França, e que vai levar a uma paralisação da guerra naquele lugar ali. Então, essa guerra de trincheira, ela vai ser marcada justamente por uma guerra com um índice de mortalidade muito grande, com ataques que acabam gerando efeitos na população civil, já que envolve atacar produção de alimento, comércio, controlar essa alimentação, então também atinge a população civil. Pela primeira vez está se vendo um modelo de guerra total.
né, que é aquele modelo em que está disposto a tudo para se vencer a guerra, e a guerra já não está mais fechada em relação aos militares, tá certo? Então, os militares gostam aí de muito dizer da posição deles na guerra e tal, mas as populações que mais arcam com as consequências da guerra a partir da Primeira Guerra Mundial são os civis, não são os militares. O dano é pago por toda a sociedade, né? E essa situação se torna bastante grave. E, inclusive, isso vai começar a gerar, por exemplo, uma política de propaganda muito grande para conseguir manter os apoios nos países que têm maior tendência democrática para a guerra, né? Porque vai começar a perder apoio popular. Esse desgaste que vai se conduzindo. Então, a guerra vai estabelecer isso, tá certo? Vai se fixar nessas trincheiras. A Rússia vai ter um caso especial, porque a Rússia vai ser o país com o maior número de soldados. E também os soldados menos bem equipados e com armas de mais baixa tecnologia. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, as fileiras russas mal tinham botas, estavam lutando em regiões frias, né, até descalços, e não tinha armas para todos. Então era muito comum a fileira de trás esperar a fileira da frente morrer para pegar as armas deles, dos próprios soldados, tá? Do exército russo. Os russos estão esperando os russos que estão na frente morrer para pegar armas deles e morrer em seguinte. A situação da Rússia vai ser calamitosa. Assim, o número de mortos vai ser gigante. Eu estou falando em torno de perdas próximas a 6 milhões para mais de russos em confrontos em seguida, né? Então isso vai gerar um desgaste muito grande da população russa que a gente vai ver mais adiante. Porém, há também um avanço da tecnologia, né, como eu falei para vocês, a metralhadora, e aqui eles estão usando gás. É a primeira guerra que vai usar gases derivados do cloro, né, e o gás mostarda, para a guerra. Inclusive vai gerar aí bastante... esses gases são bastante tóxicos, né, pode levar à morte, se não a danos irreversíveis, como cegueira, problema pulmonar. São armas extremamente perigosas, e eles também usavam muitas outras armas, por exemplo, como lança-chamas, que ela não tinha o intuito de matar, mas de ferir. E é uma crueldade muito grande, assim, porque para você ferir um soldado, você vai precisar de pelo menos 2 ou 3 para tirar aquele soldado ferido ali daquela situação de combate. Então você acaba ferindo um soldado, você acaba diminuindo e desarticulando a força de mais soldados. Então a ideia é ferir um grande número para que obrigue uma retirada, né, um recuo do exército adversário para defender e proteger os seus colegas de guerra. Então, vai ser muito caracterizado com isso. Aqui eu vou falar um pouco mais adiante, mas nós temos aqui pela primeira vez o uso de tanque de guerra. Os primeiros tanques de guerra vão ser tratores adaptados, e quem vai desenvolver essa tecnologia são os franceses e os ingleses, né? Eles vão trocar essas informações e vão começar a desenvolver isso, e isso vai ser fundamental para o avanço das trincheiras, porque eles vão conseguir algo que substitua a cavalaria na guerra moderna, né? Uma coisa que aguente receber a saraivada da metralhadora e continuar avançando. Então, o tanque de guerra, que vai ser começado a usar mais por volta de 1917, né, mais adiante na guerra, ele vai ser fundamental para reverter essa situação estagnada das trincheiras, né? Só com tanque de guerra que isso vai ser possível, e ele vai ser desenvolvido pela Inglaterra e pela França. E é interessante que na Segunda Guerra quem desenvolve os tanques mais avançados, os Panzers, é a Alemanha, acho que aprendendo a lição nesse caso. Um outro grande avanço que vai ameaçar, né, os mares e vai disputar os mares são os coraçados. Aqui a gente tem um coraçado inglês no lado aqui esquerdo, um coraçado que é um navio inteiro blindado, que é uma inovação tecnológica da época. Só que ele tem um pequeno problema. Naquela época não era possível blindar a parte que fica embaixo da água, porque os tipos de aço e de blindagem iam fazer o navio afundar.
né, ele não ia conseguir manter essa relação de densidade inferior à da água, né, que é necessário para fazer o helicóptero. Ai, nossa, que viado, eu tirei helicóptero, né, gente, pelo amor de Deus. O couraçado, tá, couraçado, de couraça. Couraça é um tipo de armadura. Então é um navio com uma armadura, com uma blindagem. O couraçado, ele vai ter essa parte aqui embaixo do nível da água fragilizada, né? Não tem blindagem. E, para a infelicidade dos ingleses, os alemães vão desenvolver uma tecnologia que, de certa forma, de maneira mais primitiva, existia desde o século XVIII. Vai ser usado, por exemplo, em outros momentos, na Guerra Civil Norte-Americana vai ser usado, mas aqui vai desenvolver uma tecnologia mais avançada desse equipamento, né, que são os U-Boat. U-Boat, tá? Esse aqui já é um navio, são submarinos, no caso, né? Não são navios, são submarinos, e os alemães vão desenvolver uma tecnologia muito forte de submarino. Esse submarino aqui, como vocês podem ver, tem a London Bridge, né? Então ele está atracado na Inglaterra. E isso aqui é já em 1919, essa foto, tá? Depois do término da guerra, em que os ingleses haviam apreendido um desses submarinos e estavam mostrando, exibindo ele em Londres, tá? Isso aqui, pela ponte, a gente vê que é Londres, tá? Essa ponte aqui é a London Bridge. Então, mas esse submarino aqui era alemão. O que acontece? Os alemães criam a máquina perfeita para atacar o grande invenção inglesa, né, o couraçado, que ele atira por debaixo d'água. Se ele atira por debaixo d'água, ele consegue atingir um lugar onde ele é frágil e afundar o couraçado. Então, essa guerra marítima vai ter uma virada muito grande e também em terra, de modo que a Tríplice Aliança vai, nos primeiros 3 anos de guerra, predominar e ter uma clara avanço e liderança nessa guerra. Um outro elemento que surge, né? Só contar uma coisa, eu coloquei esse aqui é o nome de um filme, tá, gente? Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras, que se passa um pouco antes da Segunda Guerra Mundial e é a respeito de uma corrida de aviões, tá? Se vocês se interessarem. Eu fiz uma referência aqui, e é um filme interessante, se vocês acharem para ver, que ele é antigo, né? E então, estou aqui falando desses homens maravilhosos aqui e suas armas. Então, o que acontece? Um outro elemento que vai ganhar uso é o avião. Mas ainda a gente está numa tecnologia muito inicial do avião. No início da guerra, o avião só é usado pelo alto comando para reconhecimento do território. Ele voava, fazia uma observação, o exército está vindo por tal lado, eles estão trazendo tal carga de infantaria, está trazendo não sei o quê. Então você fazia uma observação do território. Com o tempo, vai começar a ter confronto do uso do avião para arremessar bombas. E, gente, eu estou falando arremessar assim, o cara está pilotando, ele pega a bomba e joga, como vocês notam aqui, não tem uma janelinha, esses aviões não voavam tão alto assim. Ele não tem uma janelinha, não tem nada, você fica aqui com a cabeça para fora e usa um óculos assim bonitinho de aviador, um capacetinho, e o cara tinha umas bombinhas aqui no colo dele, né? Aí ele ia voando e literalmente jogava a bomba. Era um pombo de guerra, vamos dizer assim, né? Um pombo de guerra. E ele jogava a bomba. E vai começar a ter os primeiros confrontos de avião, que inclusive eram assistidos pelas pessoas assistiam esses confrontos no céu, já que eles também não voavam tão altos, em que esses esses pilotos vão começar a acoplar ou algumas metralhadoras pequenas no avião, ou usar uma pistola mesmo e atirar no outro avião, né, uma coisa muito específica, e vai ter confrontos, inclusive vai ter um aviador
muito famoso alemão, o Barão Vermelho, que ele vai derrubar, acredito, cerca de 80 a 90 aviões inimigos ao longo da sua carreira, né? Ele vai ser considerado um aviador aí exímio, e eu não considero ele um aviador exímio, né? Porque eu não sei como ele voando, eu sei que ele é um assassino exímio, mas voador eu já não sei. Aí ele vai criar algumas figuras lendárias, né? E vai ter o primeiro uso da aeronáutico para guerra, tá certo? Então, continuando aqui, nós vamos ter esse momento em 1917 que vai fazer algumas mudanças na guerra. Vai haver uma substituição, né? A Tríplice Entente vai pedir uma substituição no torneio aí, que vai acontecer do seguinte modo. A Rússia, aqui, do lado esquerdo, a Rússia está do lado esquerdo, vai passar em 1917, no nosso calendário novembro, finalzinho, pelo processo da Revolução Russa. E uma das primeiras, literalmente, no primeiro dia em que Lenin assume o governo da Rússia revolucionária, é negociar a saída da Rússia. A Rússia vai pagar, inclusive, caro, vai perder muitos territórios, alguns vão se tornar independentes, outros vão ser anexados ao Império Austro-Húngaro, e vai pagar bastante caro, né, essa saída da guerra, mas era uma condição assim essencial para os bolcheviques conseguirem ganhar apoio da população, que estava muito descontente com a continuidade dessa guerra. A gente vai ver isso depois. E os Estados Unidos, que estava querendo ser neutrão, gente, essa bandeira vocês vão perceber que ela é estranha, mas eu tive o trabalho de procurar qual que era a bandeira dos Estados Unidos naquele período, e o da Rússia também, tá? A da Rússia era a mesma, porque depois ela muda, depois volta a ser essa. Mas a bandeira dos Estados Unidos naquela época era essa, tá bem? Ela tem um número um pouco menor de estrelas. Eu achei isso, eu fiquei olhando a variação das bandeiras dos Estados Unidos enquanto eu montava o vídeo, foi interessante para mim. Eu aprendi várias coisas aí que eu não sabia sobre a bandeira dos Estados Unidos. Mas a bandeira que usaram em 1917 era essa. O que acontece? Esse modelo aqui, os Estados Unidos estavam querendo se manter neutrão, não tem nada a ver com isso, eles que são europeus, eles que se entendam. Só que os Estados Unidos tinha uma produção de alimento, roupa e armamento grande. Ele já tinha um polo industrial. Lembra que eu falei que a Alemanha e os Estados Unidos surgiram como grandes potências industriais? Então ele tinha um polo de produção gigantesco. E ele estava sustentando a França e a Inglaterra, né? Levando comida e armamento e qualquer tipo de coisa, porque toda a indústria desse país estava voltada para a guerra. Então eles precisam de apoio. Então os Estados Unidos estavam dando esse apoio. Aí a Alemanha tem a seguinte ideia: vou matar essa galera de fome. E começa a fundar os navios de comércio dos Estados Unidos. E cada vez vai mais afundando mais navios, e isso vai começando a gerar um estresse, porque vai começando dentro de nacionalismo, do Estado democrático, da situação, vai começando a ganhar um atrito dentro dos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos vai pedir ao Congresso, né, a entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado da Tríplice Entente, e vai ser aprovado, né, na primeira votação, com total apoio do Congresso, a entrada dos Estados Unidos em 1917. Muitos filmes, inclusive o livro didático, vai contar que é com a entrada dos Estados Unidos que a guerra vai virar. Tem esse discurso. Gente, é um discurso bastante de filme dos Estados Unidos. É importante? Mas nós estamos falando de um país que até então não tinha grandes experiências de conflitos internacionais. Hoje tem bastante. Não tinha um exército muito treinado,
várias questões que coloca ali, né, comparado, por exemplo, o modelo de exército da época, o exército prussiano, entendeu? O exército prussiano era a grande força de combate do início do século XX. Então, os Estados Unidos ajudou? Vou dizer que não, lógico, ajudou. Foi mais gente vindo, mais armamento, mais investimento na guerra. Só que o pessoal narra porque a virada começa em 1917. Os Estados Unidos usa isso nesse sentido de colocar a sua grande participação. Não foi tão grande assim. Lembra que eu falei para vocês que o tanque de guerra começa a ser desenvolvido em 1917? É justamente o tanque de guerra que vai permitir que se avance contra as trincheiras. E isso vai dar a França e a Inglaterra vão começar a reverter a situação de guerra. Né, vão conseguir avançar. E vai ser junto com a chegada dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foi um bônus. Foi. Mas a gente também não pode cair, né? Porque isso faz parte do discurso internacional dos Estados Unidos, de que toda guerra mundial a pessoa estava perdendo até ele entrar, né? E, inclusive, eu não sei porque ele já não começa de uma vez. Ele escolhe um lado, já podia, os Estados Unidos escolheu aquele lado, então não precisava ter guerra. Né? Podia fazer assim, diminuir bastante o número de mortos. Mas não acontece assim. E então eu quis trazer para vocês, né, essa questão dos equipamentos e a gente vai ver como que vai ser esse processo de rendição. Em 30 de outubro de 1918 vai se render o Império Otomano, tá? Ele vai aceitar, né, a rendição e se retirar da guerra. No mês seguinte, poucos dias depois, a Áustria e a Hungria vai assinar o armistício separadamente. Lembra que eu falei que eram dois países? A Áustria vai assinar e a Hungria vai separar, né? E isso vai levar à queda da monarquia dos Habsburgos. Né? Então já não há mais a unificação entre esses dois países. Né? E há o fim, né, o enterro desse Estado absolutista. O Estado absolutista russo, ele também acaba na Revolução de 17, né? Que torna, né, um Estado socialista. Então, também deixa de ser um Estado absolutista monárquico. Então, o fim da Primeira Guerra traz, né, o fim dessas potências absolutistas na Europa. E, por fim, no dia 11 de novembro, ainda insistindo mais um pouquinho, a Alemanha assina, né, o armistício, e só que ela assina esse armistício. Lembra que eu disse que a guerra estava muito avançada? Então havia muitas tropas alemãs que ainda estavam em território francês, por exemplo, em território belga. Só que o governo francês, os generais e alguns generais franceses entenderam que, diante do avanço dos tanques de guerra e de ter ficado isolado, né, sem o apoio do Império Otomano e da Áustria-Hungria, não seria mais possível dar continuidade a essa guerra. Né? A fome, a escassez, isso gerou vários problemas já dentro da Alemanha, e eles perceberam que não seria possível. Na Segunda Guerra, a Alemanha vai demorar mais para perceber isso. Né? Vai estar em um impulso ainda muito mais insistente da guerra. Então, eles assinam a guerra para evitar que tenha um número maior de mortos. Mas alguns generais vão criar as teorias da conspiração, que sempre tem, né? Aí o Congresso, o STF, agiu contra não deixou a Alemanha ficar na guerra. Mas alguns generais que vão se recusar e negar essa derrota vai culpar os judeus, os socialistas, né, e especialmente os bolcheviques. Socialistas que eu digo porque são comunistas da Rússia, né? Os bolcheviques são os russos especificamente. Eles vão dizer que essas pessoas sabotaram o exército russo, e aqui a gente já está vendo uma sementinha do que vai vir ser o nazismo, né? Que ele vai nesse ataque contra o comunismo, contra os judeus. Então já nasce aqui essa sementinha de culpar, né? De onde está nascendo esse inimigo. Os judeus já é um inimigo aí que eles já escolheram faz muito tempo, e ele entra no barco aí, e aqui está aonde está vindo por que esse ódio aos comunistas, tá certo? Os tratados de paz, como vai ser?
O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que governou os Estados Unidos durante a guerra, o que pediu, né, para entrar na guerra, ele vai propor os 14 pontos, e que vai chamar os 14 pontos de Wilson, que ele vai propor gente, não deixa disso, para com isso, vamos ficar aqui na paz, eu te pago um geladinho, a gente vai ali, toma uma Coca-Cola, acaba com isso, em que ele vai tentar preservar as estruturas econômicas desse país, né, baseado no preceito do liberalismo econômico, que influencia muito os Estados Unidos e a Inglaterra, principalmente, e ele quer manter esses campos de comércio que ele conquistou, né, durante a guerra, né, esses mercados que ele conquistou. Então ele vai defender uma certa preservação econômica desses países, a manutenção do livre comércio, a autodeterminação dos povos, né, que está na base do princípio de independência dos Estados Unidos, e a imposição de imposições amenas, né, aos que participaram da guerra e foram derrotados, né, os três impérios, o otomano, o austro-húngaro e a Alemanha. Gente, já perderam bastante, não precisa mais. Só que a Entente não aceita isso. A Entente vai negar, né, os Estados Unidos ocupa, como eu disse, ele ocupa uma posição muito periférica, né, uma das marcas de que ocupa essa posição periférica é a impossibilidade de dar suas cartas na mesa de negociação desse tratado. E o que ele vai fazer? As potências europeias vão decidir um caminho que vai manter essa continuidade do imperialismo, né? Que inclusive vai dar condições para a produção da Segunda Guerra. Primeiro, que por exemplo, o Wilson ele queria que não houvesse acordos secretos e que fosse negociado um único acordo geral. A Europa vai rechaçar essa ideia. Por exemplo, vamos negociar agora a rendição da Alemanha. A gente senta, conversa com a Alemanha e marca ali, e vai ter várias cláusulas secretas, que ninguém tem conhecimento. Aí depois a gente negocia a cláusula da Áustria, depois da Hungria e depois do Império Turco-Otomano. Então vão ser separados e vão ter vários casos, como eu disse, né, incluindo cláusulas secretas e indenizações pesadíssimas, especialmente para a Alemanha. Então vão ser tipo uma espécie de multas. A Alemanha vai adquirir uma dívida externa estrondosa ao final da guerra, tá? Em 1919 a economia a economia alemã basicamente é um unicórnio, ela não existe. Então, só aqui para a gente ir em direção do final, desculpa, é um tema bastante importante, complexo, então o vídeo ficou um pouco longo, tá? Então, eu vou aqui, tô caminhando já para o final, gente, que é o seguinte, a rendição do Império Austro-Húngaro, vou contar, né? Como eu disse, a extinção do Império, não há mais os Habsburgos, né, sobre o domínio, e o território é dividido entre vários países aqui, né, que a gente vai ver a formação. Aqui nós temos a Áustria, a Hungria, aí vai formar os territórios, né, como a Romênia, que não existia, a Hungria vai constituir, né, diversos territórios dessa região, né, que vão ser formados aqui após a guerra. E esses a Áustria e a Hungria vão ser separadas, elas não podem. A Polônia também, tá? A parte da Polônia aqui, ó. E Tchecoslováquia vai ser criada. Então a Polônia aqui também vai adquirir grande território, tá? E a Tchecoslováquia. Vão assumir esse território aqui, certo, gente? O turco-otomano. O que vai acontecer? Isso aqui, lembra que eu falei para vocês? É a planície da Anatólia. Né? Primeiro que ele vai ser reduzido a esse território da Anatólia, né? As terras que eles tinham mais para a região aqui da Europa vão ser perdidas. Vai ser convertido numa república, então é um outro império que se acaba, né? Apesar de não ser europeu, e as terras deles vão ser divididas. A região da Síria vai virar colônia dos franceses, e aqui vai entrar uma grande treta futura. O Iraque e a Palestina vão passar para domínio inglês. Tá? Então, esses territórios vão se tornar da Inglaterra, a Síria da França, como colônias, e
a Turquia vai se transformar numa república, né? E vai perder parte do seu território, certo, gente? E por fim, a pior rendição, a do segundo Reich, né, em termos de perda, que foi feito no tratado, o Tratado de Versalhes, com os países vencedores, e eles impuseram grandes derrotas. Lembra a Alsácia-Lorena, que a Alemanha tomou na Guerra Franco-Prussiana? A Alemanha tomou da França, vai ser devolvida à França, né? Inclusive lá vai ser fundada a Universidade de Estrasburgo, que vai ser muito importante para o desenvolvimento da historiografia. De lá vão surgir grandes historiadores como Marc Bloch e Lucien Febvre. No momento trago informação aqui, né? Aquelas informações inúteis que só o professor de história pode te dar. E a Alemanha vai ser proibida de se juntar com a Áustria, né? Porque eles são povos de origem comum, então a Áustria vai ser proibida. Tá? E vai ser criada uma coisa que vai ser um dos elementos gatilhos muito importantes para a Segunda Guerra, que é o tal do corredor polonês. Aqui está a Polônia e eles vão criar um corredor que vai dividir a Alemanha, aqui ó, na parte, a Prússia vai ser dividida, que vai ficar de um lado, então vai ter um território da Alemanha que passa no meio, né, que é o sonho de Minas Gerais, que passa no meio da Alemanha e tem saída por mar Báltico, que é fundamental para rotas comerciais e para essa lógica aí do comercial liberal. Então, vai ser criado e vai dar esse acesso, dividindo a Alemanha em 2 territórios. A Alemanha vai sofrer grandes restrições, o exército dela vai ser reduzido para ter no máximo 100 mil homens, não vai poder ter armamentos para guerra ofensiva, como eu falei, né? A metralhadora é uma arma defensiva, o exército tem disso, então eles não vão poder ter armamentos ofensivos por exemplo, munição e armamento suficiente para começar uma guerra, e a marinha deles vai ser reduzida e vão ter que entrar em dívidas terríveis. Para fechar, gente, eu vou deixar um filme aqui de um grande diretor, Stanley Kubrick, Glória Feita de Sangue, né, que vai falar um pouco da violência que é essa guerra de trincheira e do grande custo de pessoas que morriam para avançar poucos metros. Eu sei que alguns filmes não ficam difíceis de achar, às vezes não tem no YouTube, às vezes não tem no Netflix. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, tá, gente? E então... vocês também, se tiverem interesse, podem procurar outros filmes na internet. A minha ideia aqui é trazer um outro elemento, um outro filme para vocês conhecerem e que de algum momento vocês possam, de repente vocês tenham a oportunidade de entrar em contato e falar, nossa, o professor falou desse filme, vou assistir ele, e se conseguir achar, né, na internet, nessas plataformas aí que dão acesso a assistir, assistam. Eu fiquei entre procurar filmes que eu tinha certeza que tinha ou um outro que eu queria indicar, e eu ainda preferi escolher alguns que eu gostaria de dar uma ressalva, sabe? Nesse sentido. Então, a gente tem que ver, né? Aí, em relação a esses filmes, também eu vou também colocar filmes que tenham disponíveis mais fácil. Eu não sei do Glória Feita de Sangue, mas geralmente costuma entrar, né, em Netflix, isso aí. São filmes considerados clássicos aí, tá certo, gente? Brigadão aí, sei que a aula foi longa aí, o vídeo foi longo, mas a Primeira Guerra é um tema aí bastante importante para a gente entender essa passagem do século XIX para o século XX. Certo? Abraço e bons estudos.